Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo. Mas calma, não é para ser uma aula de religião. A ideia é olhar para ele como um estudo de caso, sabe? Um estudo super atual sobre liderança, sobre integridade e principalmente sobre como se comunicar quando a pressão aperta. Pois é, o que faz um líder ser genuíno e não um impostor? Essa pergunta é daquelas, né? Hoje em dia, com tanta informação, tanta gente falando, como é que se descobre quem está sendo sincero? Qual é a real motivação por trás do discurso? É exatamente nesse vespeiro que vamos mexer agora. Então, vamos lá. Para entender essa história, a gente precisa conhecer nosso personagem principal, o apóstolo Paulo. O cenário é o seguinte: ele chega numa cidade, Tessalônica, funda uma comunidade ali, cria laços, mas de repente, por causa de perseguição, ele é obrigado a sair às pressas. E é aí que o problema começa. Assim que ele vira as costas, seus opositores começam a minar sua reputação, sabe, plantando a sementinha da dúvida. Será que ele era sincero mesmo? Quais eram as intenções dele de verdade? E isso força o Paulo a escrever uma carta, uma defesa, só que não das ideias dele, mas do próprio caráter. E aqui vem a parte mais interessante. A defesa dele é surpreendente. A gente esperaria o quê? Uma lista de sucessos, né? Olha o tanto de gente que me segue, olha o que eu construí. Mas não, ele não faz nada disso. Em vez de focar nos resultados, Paulo foca na motivação. Ele vai na raiz da questão, o porquê de ele fazer o que fazia. E é aí que ele se diferencia totalmente de outros oradores daquela época, que muitas vezes só estavam atrás de fama e dinheiro. Olha só que claro que fica esse contraste. De um lado, a gente tem a liderança íntegra. É aquela que não está preocupada com aplauso fácil. A meta é outra, é a aprovação de uma instância superior. É falar a verdade mesmo que doa. E o dinheiro? Fica em segundo plano. Do outro lado, bom, aí é o oposto. É a busca pelo aplauso, pela popularidade, a ferramenta principal é a bajulação, o famoso puxa-saquismo, né? E o motor de tudo, a grana. No fim das contas, a pergunta que define tudo é: a quem esse líder está tentando agradar? E essa frase aqui, gente, é o resumo da ópera. É o ponto central da defesa dele. Ele fala com todas as letras. A gente nunca usou de bajulação nem de ganância. É uma rejeição total das duas principais armas de manipulação da época. E para selar o argumento, ele chama uma testemunha que, para ele, é incontestável. Deus é testemunha disso. É como dizer, meu caráter está à prosa de tudo. Ok, falar sobre princípios é uma coisa, mas como é que se mostra isso na prática? Como se transforma essa integridade toda em algo que as pessoas possam, sei lá, tocar, sentir? É aí que Paulo mostra sua genialidade. Ele não lista regras, ele pinta quadros. Ele usa três metáforas, três imagens muito fortes e humanas para explicar não só o que ele fez, mas como ele se sentia fazendo. A primeira imagem é a de uma mãe carinhosa. Pensa nisso. É uma figura que evoca uma ternura, um cuidado, né? A liderança aqui não é um discurso frio, uma transmissão de informação. É sobre compartilhar a própria vida. É se doar. Uma mãe não pensa em receber. Ela dá. Ela nutre, protege, quer ver o filho crescer e florescer. É a liderança como serviço, na sua forma mais pura. É incrível. Depois, ele muda completamente a imagem e se apresenta como um trabalhador incansável. Ele faz questão de lembrar: eu trabalhei dia e noite para não ser um fardo para ninguém. Isso é muito poderoso. Mostra um compromisso com a independência, com o trabalho duro. Ele não estava ali para ser sustentado, para viver às custas da comunidade. Estava ali para servir, e isso incluía trabalhar com as próprias mãos. Era a prova de que sua mensagem não era um negócio, não era um produto que ele estava vendendo. E por último, a terceira figura, a de um pai exemplar. Se a mãe era o carinho e o cuidado, o pai traz o equilíbrio, traz a responsabilidade de formar o caráter. E ele descreve a ação desse pai em três verbos. Primeiro, exortar, que é aquele empurrão, sabe? Aquele incentivo forte para seguir no caminho certo. Segundo, consolar, que é o abraço, o apoio na hora do aperto. E terceiro, admoestar, que é a correção, aquele puxão de orelha necessário, feito com amor, para a pessoa não se desviar. O objetivo, então, não era só ser legal, era preparar, fortalecer, ajudar a crescer de verdade. Certo, mãe, trabalhador, pai. Mas para que tudo isso? Qual é o ponto final dessa liderança tão dedicada, tão pessoal? A resposta é simples e poderosa. Não era sobre criar uma multidão de seguidores.
Era sobre formar gente forte, pessoas com caráter tão bem construído que seriam capazes de aguentar o tranco quando as dificuldades aparecessem por causa daquilo em que acreditavam. E quando a gente fala em dificuldades, o texto usa uma palavra específica, tribulações. É importante entender isso aqui. Não é qualquer problema da vida, tipo um pneu furado. Tribulação, nesse contexto, são os desafios, as pressões, até perseguições que vêm diretamente por causa das convicções de alguém. E Paulo tinha sido muito claro com eles: olha, isso vai acontecer. Não é uma possibilidade, é uma certeza. Se preparem. E aí a gente vê o resultado de tudo. Quando se sabe que a dificuldade faz parte do caminho, o medo perde a força. A pessoa não é pega de surpresa. Isso cria resiliência, cria força para ficar de pé. Mas o mais bonito é que essa força toda não é só para aguentar o tranco. O objetivo final é pegar essa resiliência e transformar em algo maior, em mais amor, mais compaixão. E não só entre eles, não só para o grupinho fechado, mas para todo mundo. É uma força que transborda. E no final, essa história de quase 2000 anos nos joga de volta para aquela primeira pergunta, lá do começo. Mas agora, a pergunta não é sobre os outros, é sobre nós. Deixando as figuras históricas de lado por um instante, a questão que fica ecoando é: o que, lá no fundo, realmente nos move? O que motiva nossas próprias ações?